temos o privilégio e a boa sorte de contarmos, né, com o professor, mestre, doutor Fábio Presgrave, um grande violoncelista. E gostaria, né, acho que é uma curiosidade de como que foi o início, o despertar para a música na sua infância, né, que é esse grande público-alvo, né, que faz parte do musicário. Bom, queria, em primeiro lugar, saudar os pais, as famílias, o Instituto Musicário, esse lugar espetacular, onde se faz música com muita dedicação e com muito amor, com muita qualidade. Eu vim de uma família que era de músicos amadores. Meu pai era organista. Então, quando era pequeno, eu ia com ele nas igrejas para ele estudar órgão de tubos. Ele era engenheiro, por profissão, mas a música era a paixão da vida dele. Então eu tive o privilégio desde cedo conhecer muito repertório, ouvir muita coisa, mas o cello veio comparativamente tarde para mim, que foi aos 12 anos. Muitos dos alunos aqui do Musicário estão começando o cello com 8, 9, né? Eu vi alunos nessa faixa etária. Mas ao mesmo eu antes estava piano e tinha uma base teórica muito sólida. Então, parte de solfejo, parte de teoria, eu conhecia muito bem. E dei a sorte de entrar para um grupo profissional com 14 anos, em que era uma situação que eu não estava pronto tecnicamente, mas que apostaram no meu talento, apostaram no meu potencial, e podia dar muito certo, dar muito errado, né? Mas para mim foi uma grande sorte ninguém se faz sozinho na vida. Essa é uma frase do grande Aldo Parisot. Ou seja, eu tive alguém que acreditou em mim com aquela idade, que me deu a chance, e eu não só aproveitei, mas eu submergi naquele mundo de um jeito que eu não queria outra coisa. Aquele grupo foi muito interessante porque tinha muitas viagens. A gente ia para Inglaterra, para Portugal, isso no início dos anos 90, quando viajar ainda era mais difícil do que hoje em dia, né? Então eu já comecei a ter minhas primeiras experiências fora do Brasil. Também o que aconteceu é que o grupo era de muito alto nível e eu não sabia tocar cello ainda num nível alto, então eu tive que aprender rápido. Aquela coisa assim, da pessoa não sabe nadar, joga na piscina e sobrevive. E você dá um jeito de sair vivo do outro lado, na maioria dos casos. Mas aquele grupo, além de tocar música clássica, tocar o repertório do cello, tipo as baquianas, outras peças de arranjos mesmo de músicas clássicas, tocava muito na música popular. Então, eu com 15, 16 anos estava podendo tocar com Milton Nascimento, com Nana Caymmi, com Wagner Tiso. Então, isso foi um aprendizado imenso e que talvez tenha me diferenciado um pouco quando eu fui fazer minhas provas mais tarde. Quando eu cheguei naquela época de transição da faculdade, eu não tinha muita certeza do que eu queria. Tanto que na época era vestibular, né? Hoje em dia é o Enem, mas eu fiz vestibular para música, para economia, para administração. Eu me lembro que meu avô ficou tão preocupado que chegou a me matricular no curso de administração depois que eu passei no vestibular. Mas eu não estava com muita certeza porque o que acontece no estudo da música, ele não é linear, o progresso nunca é linear, a gente passa por fases de frustração, a gente passa por fases de aceleração rápida, que a coisa parece que abriu uma janela que não vai fechar jamais, mas depois ela fecha de novo. E uma das coisas que a gente tem que ter é a persistência quando a gente está nesse período de baixa, que é onde muita gente desiste, acha não tenho jeito, não consigo, mas é porque o caminho não está apropriado para aquele momento. Então, eu estava quando eu entrei na faculdade, estava meio desanimado, mas conheci uma professora americana. No Brasil? Eu ia começar a faculdade aqui. Estava meio desanimado com o cello, assim, já estava meio que... que eu vou fazer? Eu tinha passado por economia na PUC de São Paulo também, estava pensando muito... Você imagina, hoje em dia, aos 44 anos, nem matemática eu sei direito mais, né? Que o nosso cérebro vai se especializando no que a gente faz e como eu fui mais para essa área das humanas, foi o que ficou. Mas eu não era ruim em matemática, não. Eu fui em primeiro lugar geral no vestibular da Unirio. Então,
Até todo mundo falava assim, pô, em primeiro lugar já você vai fazer música, podia fazer tantas outras coisas. Não, mas é o que eu quero, é o que eu amo fazer. E aí eu conheci uma professora americana, mas aí tem o preparo também. Por exemplo, ela veio falar comigo em inglês no aeroporto, que ela tinha visto um concerto meu, a gente por acaso se esbarrou dentro do avião, e ela veio falar inglês. Se eu não falasse o inglês, já ia ser mais difícil. Então, a gente aparecem essas chances na vida, mas a gente tem que estar com a preparação certa, né? E ela me levou para os Estados Unidos e depois disso já me levou para fazer as provas de universidade em Nova York. Eu nem sabia o que era aquilo, eu tinha uma ideia, vaga ideia, mas eu não sabia muito bem o que era a Juilliard, o que não era. Para mim era uma escola, e até foi muito interessante que minha prova de bacharelado, psicologicamente foi fácil. Eu estava confortável, estava preparado, eu vi aquelas pessoas sentadas todas ali e não me assustei. Na minha prova de mestrado eu sabia exatamente o que significava cada uma daquelas pessoas que estavam na banca. Foi meia hora de uma batalha, aquele jogo de futebol que aos 45 do segundo tempo ainda está empatado e você vai até o final, porque quando você sabe o que as pessoas significam, isso torna as coisas mais difíceis, né? E depois desse tempo de formação nos Estados Unidos, aconteceu o 11 de setembro, eu estava em Nova York ainda na época, e fiz muitas reflexões depois daquilo, do que significava a música de verdade. E aí surgiu a oportunidade de voltar para o Brasil. Um grande violoncelista, o Márcio Malá, falou, eu estou precisando de alguém que me ajude na Sinfônica Brasileira, com o primeiro violoncelo, vai abrir uma prova agora, você não quer fazer, e a gente vai abrir um projeto social na Rocinha. Início dos anos 2000, acho que estava começando essa movimentação toda dos projetos. Afinal, por N motivos, não teve projeto social nenhum, mas foi um ano de aprendizado importante para mim, porque você imagina um naipe de cellos de pessoas muito experientes, da Orquestra Sinfônica Brasileira, e eu com 25 anos tendo que liderar. Isso foi um aprendizado muito grande, assim, e algumas coisas aprendi sofrendo mesmo. Algumas atitudes que eu vi que eu não podia ter, a forma de se dirigir às pessoas, o cuidado, isso tudo na vida a gente vai aprendendo fazendo. Fui parar em São Paulo um ano depois, para tocar na Orquestra de São Paulo, mas a coisa mais significativa que aconteceu para mim lá foi o Instituto Baccarelli, que na época era uma escola que o maestro Baccarelli tinha criado numa casinha na Vila Mariana, em que a gente juntava as caixas de ovo para botar na parede para separar o som do cello do trompete. Hoje em dia eles têm uma mega estrutura, né, lá na comunidade de Heliópolis, super bonita. Mas ali foi meu laboratório de dar aula, e foi quando eu cheguei à conclusão que essa era a minha vocação, que isso é uma coisa importante da gente achar na vida. O que é a vida, vocação, ou seja, a vida te chama para quê? Qual é a missão? E eu já sabia que eu ia ser professor, eu não sei se é porque minha mãe era professora, foi diretora de escola pública, e eu sempre me inspirei muito no trabalho dela. Ela não era professora de música não, foi supervisora, diretora de escola pública há muito tempo. E o dar aula era uma coisa muito natural, muito instintiva para mim. Eu sempre aprendi muito dando aula, sempre gostei das trocas e com os alunos. Então, por exemplo, eu passei agora 3 dias aqui no Musicarium, eu saio daqui extremamente inspirado com o tanto de coisa que eu vi. Aliás, queria que você falasse um pouquinho mais dos alunos, do trabalho todo, né? Foi intenso, 2 dias. Foram, na verdade, acho que esse é o terceiro, né? A gente começou de noite. Verdade. E eu pude trabalhar com a Camerata, pude trabalhar com os alunos de cello. Eu fiz até uma proposta que eu fiquei muito feliz que vocês aceitaram, que eu falei, eu não quero ir só para dar aula de cello. Eu quero trabalhar com as cordas. Sim. Porque basicamente eu acho que existe a técnica específica do instrumento, mas tem fatores que são comuns a todos, seja o cello, seja o clarinete, seja que é o fator da música e da troca. E algumas coisas me impressionaram muito aqui. A qualidade do ensino
dos professores. Isso daí não é fácil de achar para essa faixa etária. Ou seja, todo mundo está com tudo bem montado. Porque às vezes você tem que chegar e refazer tudo quando chegar na graduação. Outra coisa, a disciplina, que eu fiquei até com ciúme. Poxa, eu não consigo fazer isso com meus filhos em casa. Eu entrava ali, estava todo mundo prestando atenção por 2, 3, 4 horas. E se não pedisse, se alguém não dissesse acabou, eles continuariam também. E continuar com uma atenção total, totalmente dedicados à atividade. Não peguei ninguém abrindo um Instagram durante o ensaio, que hoje em dia com os adolescentes é muito difícil isso, né? Porque a possibilidade de distração é muito grande. Então isso mostra um nível de educação muito alto. Educação que eu falo assim é uma educação que vai além do conhecimento puro e simples, mas da importância da atenção, o respeito que vem com isso, o respeito que é o respeito pelo aprendizado, na verdade, né? Então, muitos talentos que me chamaram a atenção, porque como o professor de música é que nem o olheiro de futebol. A música o ensino de música ainda é uma coisa que acontece de uma forma meio medieval. Você vai para tal escola para estudar com tal professor. Se é na universidade X ou Y, pouco importa, porque esse professor é seu professor individual, né? Então, a gente também, eu que sou professor na Federal do Rio Grande do Norte, eu saio recrutando talento pelo Brasil todo. Então, minha classe tem sempre gente de todas as regiões do Brasil, tem gente que vem de fora estudar, de outros países da América Latina, tem gente que vem da Europa, e eu estou sempre de olho. Então, você desenvolve um certo olhar clínico, e aqui eu vejo inúmeras possibilidades. Uma outra coisa que me chamou muita atenção foi a reação rápida às informações. Porque a música, como mexe um pouco com o nosso sentimento, com a alma e com o ego também, às vezes a gente tem uma certa resistência à informação. Poxa, mas será que é isso mesmo? E eu peguei um grupo de alunos na Camerata muito aberto à informação. Tanto que a mudança foi muito rápida, né? Foi palpável, assim, é sensível o que eles fizeram em 3 dias, nem 3 dias completos, né? Isso significa uma abertura para trabalho. Com certeza. E que isso tem a ver com toda a filosofia que eles têm desde o início. Então, assim, de coração, os filhos de vocês estão em excelentes mãos. Queria eu ter um musicário lá do lado onde eu moro para botar os meus. Porque é uma formação ampla, é uma formação nos aspectos humanos, é uma formação de excelência musical também. Ou seja, busca sempre o melhor, mas busca o melhor sem atenção. Busca o melhor pelo foco e não pela força. Exato. Porque nada que é feito pela força dura muito tempo, né? A gente tem a história da humanidade toda aí para comprovar isso. E o que é feito de forma dentro da paz e dentro do coração, isso daí tem uma vida longa. Então eu só deixo aqui meus votos de felicidade, sucesso. Eu sei que o Musicarium eu vou ouvir falar durante muitos anos. Eu acho que é uma iniciativa realmente singular, belíssima. E apesar de terem sido só 3 dias, eu já estou indo para o aeroporto. Daqui a pouco já estou com saudades. Isso é o melhor sinal. Com certeza. Quando você já sente, quando será a próxima vez que eu vou ver eles tocando? Como é que será que eles vão estar daqui a alguns meses? Aí você imagina, poxa, como é que tal pessoa vai tocar daqui a 2 anos, daqui a 3? Então eu fico muito satisfeito pela oportunidade, agradeço às famílias pelo privilégio que eu tive de trabalhar com os filhos também de vocês. Nossa, é um grande privilégio desse aprendizado que eles tiveram. Todos nós, inclusive os professores, ficaram muito felizes e esse gostinho de quero mais é muito bom mesmo. É ruim eu quando é assim, não, acabou, graças a Deus. Não, isso daí é o sinal que a coisa não funcionou, né? Com certeza, como caminho de todas essas crianças, esses jovens,
como o nosso objetivo é construir uma orquestra filarmônica profissional de excelência que possa levar orgulhosamente a cultura do Brasil no exterior, que tenhamos uma academia de música, que no futuro não haja diferença entre um jovem estudar no exterior, né, seja na Europa, nos Estados Unidos, ou no musicário, né? Então, o musicário Academia Filarmônica Brasileira será esse espaço de fazer música com humanismo, né? Assim, essa coisa do coração e buscando excelência. Então, esses dois pilares, né, vão ser muito importantes. E lógico, né, Fábio Presgrave, né, uma referência no Brasil no violoncelo, na educação musical, será um grande parceiro, um grande amigo para sempre, né? Isso que ficou gravado, né, no coração dessas crianças, isso vai ficar para sempre, né? E já estamos aí desenhando o próximo, né, encontro nosso aí, que vai ser em breve. Uhum. E pode trazer um repertório maior aí, né, de Vamos. ideias, de música, e para esse caminho que a gente quer justamente que os jovens possam estudar no exterior, ter essa bagagem, né, sólida, como você teve, essa oportunidade, essa boa sorte, e trazer para o musicário, para os novos alunos, esse compartilhamento, né, desse conteúdo de excelência musical humana. Então, fica aqui já o nosso próximo convite, seja muito bem-vindo, e mais uma vez, muito obrigado por tudo. Muito obrigado, Sérgio.